O número de empresas que criam soluções inovadoras para o setor financeiro vem crescendo. É uma tendência mundial que chegou aqui no Brasil para mudar a relação das pessoas com o dinheiro. Estamos vivendo o boom das fintechs. E isso só foi possível com o barateamento da tecnologia da informação e o aumento do acesso à internet. Com o objetivo de inovar e otimizar os serviços do sistema financeiro, essas empresas buscam conquistar um espaço que os bancos não conseguiram alcançar. Vamos te mostrar como as fintechs estão modificando o mercado financeiro e como você pode fazer parte desta mudança. E tem mais, o quadro Por Dentro do Negócio com Leandro Guissoni é o segundo episódio. Olha só um trechinho. Essas empresas conhecidas como fintechs roubam atividades que antes a gente fazia apenas com os grandes bancos, por exemplo. Ou seja, elas não roubam clientes, ao invés disso, elas dividem os clientes com os bancos. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Biguinhos e Biguinhas, é uma homenagem ao da Atena. Sabe o que as pessoas estão pedindo? Piadas da Siri, Doni. E você, que é um cara que tem Siri, que seu celular vale mais do que o meu figurino inteiro, incluindo o meu celular, pode fazer isso. Eu não tenho Siri. Eu não vi ninguém pedindo piada da Siri, mas o seu pedido é uma ordem, Samidana. São pessoas que você não conhece. Oi, Siri. Siri, conte uma piada. Era um cozinheiro tão pessimista, mas tão pessimista, que até as cebolas choravam com ele. É péssima. Você sabe o que o não quer uma segunda? Dá uma segunda chance pra ela, não? Pode dar, mas o Sócrates sem carvão, sabe o que ele disse? Sócrates sem carvão? Não. Só sei que nada assei. Muito Vamos ver boa. se a Siri ganha de você. Siri, segunda tentativa. Conte mais uma piada. A professora pergunta para seus alunos: quem vai à festa de 9 anos do Pedrinho amanhã? Joãozinho levanta a mão, todo contente, e diz: eu, professora, mas só vou poder ficar por 1 ano. Realmente. Não é o dia da Siri. Mas você sabe quando os americanos, você que gosta de história, Doni, comeram carne pela primeira vez? Não sei. Quando chegou Cristóvão Colombo. Muito bem, chega de baboseira, porque temos um programa para fazer. São 6 da manhã. Os passarinhos já cantaram, as galinhas já cocoricaram e nós já estamos aqui firmes. O Doni um pouco mais forte do que eu. Zero. Mas eu estou... Aliás, fica a minha dica. Se você for jogar tênis... Jogue tênis. Procure usar uma camiseta que não deixe esse tipo de... Está bicolor. Olha que coisa ridícula. É o tênis bicolor. Enfim, mas tudo bem, é o que tem para hoje. Vamos lá. O programa de hoje é todo sobre fintechs. Sim. Elas são os destaques do programa. Você possivelmente já usa ou já usou o serviço de alguma ou algumas delas. Talvez tenha se dado conta, talvez não, mas é um termo que está aí corrente, na boca do povo, Samidana. Sim, acho que a maioria usa, né? Pelo menos dos nossos queridos seguidores, os nossos queridos inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, dá aquela força, o like, inscrito, o kit todo. Mas o que significa fintech, Samidana? Fintechs vem de Financial Technology. Em português, tecnologia financeira é usada para se referir a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais. Nesse caso, o uso da tecnologia é o principal diferencial em relação às empresas tradicionais do setor. A maioria dessas empresas permite que os clientes controlem os produtos através do smartphone, né? Ou seja, não precisam ir a uma agência bancária, por exemplo. E aí você se pergunta, meu querido espectador, mas os bancos já não levam esse serviço financeiro para a população? Segundo o IBGE, quase metade da população economicamente ativa é desbancarizada, Doni. Certo, e isso não significa apenas que essa parcela da população não possua conta bancária. Na maior parte das vezes, a falta de comprovação de rendimentos e excesso de burocracia impedem o acesso a alguns serviços. O efeito causado é, entre outros, a falta de acesso ao crédito. E esse é o grande pulo do gato das fintechs. Essas empresas conseguiram identificar alguns nichos que não têm acesso aos produtos bancários e oferecem soluções inéditas. Por exemplo, cartão de crédito sem taxa de anuidade, contas bancárias sem tarifas
empréstimos com juros menores. No Brasil tem pouca concorrência, não é que tem pouca concorrência, é muito concentrado, né? São poucos setor bancos, bancário. Setor bancário. Então tem muita possibilidade. E outra coisa também que vale falar antes disso, de continuarmos, Dani, que ela é escalável. Por exemplo, você pensa em funcionários numa agência para 5 mil clientes. Se você tiver 10 mil clientes, você vai ter que ter mais funcionários. Quando você trabalha com tecnologia, claro que o investimento é maior, de plataforma, tudo, mas não é tão proporcional. Por isso que a gente fala muitas vezes de crescimento exponencial, empresas exponenciais. Perfeito. Com isso, as fintechs ganharam fama e são conhecidas por oferecer soluções financeiras menos burocráticas e com custos baixíssimos, às vezes até inexistentes para os usuários. Isso porque, como eu falei há pouco, elas são digitais nativas e não contam com estruturas físicas, um grande número de funcionários, agências e por aí vai. Às vezes são serviços mais especializados, né? Às vezes tem um leque menor de produtos do que uma grande instituição financeira, quase centenária, coisa do tipo. Um banco múltiplo, não precisa. Então, às vezes, a empresa é só seguro. É isso. Seguro, né? E aí, consegue, assim, otimizar os serviços, o sistema e cada tipo de solução. Outro exemplo de fintech são a própria Isinvest. Ela entra na categoria de investimentos. Você abre a conta por meio do seu celular, de grátis. Você baixa o aplicativo gratuitamente, você abre a conta gratuitamente, você não paga para manter a conta e eles, por exemplo, a Isinvest isenta vários tipos de investimento. Basta entrar no aplicativo, dar uma olhadinha e o seu perfil. É a ideia de supermercado financeiro de investimentos. Então você tem lá, virtualmente tem a prateleira e produtos que seriam ou são inacessíveis em grandes bancos e seriam inacessíveis há 10 anos, há 20 anos. Então, a fintech às vezes consegue democratizar a distribuição de alguns produtos, no caso da Isinvest Investimentos. Vamos dar uma olhada então em como estão essas empresas aqui no Brasil. Hoje o país conta com 742 fintechs, quase metade foi criada entre 2016 e 2019. Podemos dividir as fintechs, Doni, em 3 categorias, que são as de maior representatividade. Então a gente tem meios de pagamento, crédito e o chamado back-office. Certo. As fintechs de pagamentos são as que estão em maior número no Brasil e simplificam o processo de compra e venda. Há empresas, por exemplo, que oferecem máquinas de cartão sem cobrar taxa de aluguel, outras se destacam com cartões de crédito, débito, pré-pago. Empresas como a PagSeguro, a Samap se encaixam nessa modalidade. Já as fintechs de crédito envolvem sistemas de oferta e concessão de crédito com base em algoritmos na tecnologia. Empresas como a Mova e a Nexus são exemplos nesse segmento. E em terceiro lugar, temos a categoria de back-office, que é formada por fintechs que desenvolvem softwares e serviços para gerenciar a vida financeira de empresas. Tem também, Samidana, uma categoria interessante que a gente pode considerar no grupo das fintechs, que é a categoria de crowdfunding. Sim, né? Que é... Será uma vaquinha coletiva? Exatamente. Financiamento coletivo? Não sei. É uma forma de levantar recursos de financiamento coletivo. De financiamento com várias pessoas. Essas plataformas são muito usadas para captar investimentos em causas sociais, novos empreendimentos, projetos culturais. Uma outra categoria, Doni, que é bastante interessante para as pessoas que estão começando, que estão dando seus primeiros passos no ramo de investimento, é a de gestão financeira. Você encontra plataformas que reúnem serviços para simplificar a gestão, incluem desde controle de despesa, gestão de orçamento pessoal, até como ser eficiente no uso de crédito. Ou seja, antes você tinha que fazer no Excel. Agora tem algoritmos que te ajudam lá, 2, 3 cliques. A gente sabe que às vezes a gestão financeira é chata, então as fintechs atuam nessa área. E aí, nesse caso, tem fintechs que ajudam as pessoas físicas, mas também tem fintechs que ajudam empresas, né? Só não que pode contribuem. Comer muito, né? Por quê? Tem problema de gestão da empresa. E aí o que acontece? Elas contribuem na gestão com ferramentas para controle fiscal, folha de pagamento, faturamento e contabilidade também. Você tem várias categorias e pode usar cada uma para organizar a sua vida financeira, começar a investir, abrir um negócio, enfim. É muito interessante o leque de possibilidades que as fintechs disponibilizam. Tem até a Associação Brasileira de Fintech, tem mapa, tem um monte de fórum. Para quem quer usar ou quer abrir uma fintech, vale olhar, tem se multiplicado, são centenas de fintechs no Brasil. Para você pensar que a gente tem pouquíssimos bancos,
é um ótimo ponto da inovação. Exatamente, mas onde será que essas empresas foram criadas? Vamos dar uma olhada no mapa por região para ter uma ideia. A região Sudeste é a que mais concentra startups do setor financeiro, são 70% delas. Em segundo lugar, aparece a região Sul, com 20%. 5,4% estão no Nordeste e 3,6% no Centro-Oeste do país. E olha que diferença, apenas 0,7% das empresas estão no norte do Brasil. E aí tem alguns governos, pode até fazer isso no mundo inteiro, podia fazer no Brasil, é tentar fazer polos tecnológicos. Você leva faculdade, pesquisa para lá. Pois é, então como o maior polo de startups do país, São Paulo também detém mais da metade das fintechs, 53,6%. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 7,8% e Minas Gerais com 7,6%. E quando se trata do campo financeiro, muita gente se pergunta se contratar o serviço de uma fintech é seguro. O Banco Central é uma das instituições que regula o mercado e monitora as atividades do setor financeiro no Brasil. E as fintechs precisam sim seguir as regras do Banco Central, que são rígidas. Então, quando você é de finanças, tem uma série de protocolos que se aplica exclusivamente. Então, você vai abrir um restaurante, não tem isso. Então, eu diria que uma startup fintech é muito mais segura do que uma startup de outro ramo. E olha só, por serem geralmente novas, nem sempre as fintechs possuem marcas tão reconhecidas pelo público em geral, né, que pode ficar com o pé atrás na hora de recorrer aos seus serviços, justamente por desconhecer o nome da empresa. A ausência de um suporte presencial também é outro fator que pode provocar insegurança em algumas pessoas, né? Ah, se der problema, onde que eu vou? Não vai em nenhum lugar, você aciona remotamente. E às vezes você tem que ficar esperando lá, não tem número de telefone, assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Depende, né? Depende muito. Claro, depende de qual é a empresa. Mas para afastar os temores e usar sem medo os serviços financeiros oferecidos pelas fintechs, vale sempre consultar o nome da empresa, CNPJ, no banco de dados do Banco Central e verificar se está tudo regularizado. Eu adiciono mais. Eu gosto naquele site de reclamação para ver o histórico. E claro que você tem que tomar o tamanho da fintech, né? Porque às vezes uma fintech gigante tem muito mais reclamação que uma pequena. Às vezes a pequena tem pouca, mas ela fez 5 operações na vida e só 5 deram problema. Então tem que tomar cuidado, senão você está dando um peso maior. Mas eu gosto de olhar o todo, principalmente quando envolve dinheiro, é muito sério. É muito sério. E agora, Samidana, você sabe que este programa, na verdade, foi apenas uma introdução. Sim. Não é? Por quê? Quem está chegando aqui? O Messi. O Messi. O Messi dos negócios, o Messi da inovação, o Messi do marketing digital por dentro do negócio com ele, Leandro Guissoni. É isso aí. Doni, Sami, tudo bem? É um prazer participar deste time do Invest News, trazendo análises sobre a estratégia de empresas. Obrigado aos que acompanham o canal pelas boas-vindas deste quadro. Hoje começo com a seguinte questão: fintechs ou empresas tradicionais no setor financeiro? Escreva nos comentários quem você acha que vencerá a briga. Enquanto isso, vamos esquentar a discussão com alguns elementos. Hoje são inúmeras opções para os clientes desse setor conseguirem ganhar tempo, esforço e dinheiro. Já se foi a época que abrir uma conta no banco, fazer pagamentos, aplicar o dinheiro, obter empréstimos e gerenciar a conta eram atividades complicadas, com filas, burocracias nas agências. Lembra desse tempo? E foi esse tipo de insatisfação de clientes nas agências que impulsionou as fintechs, ou seja, novas empresas no setor financeiro e que elas usam a tecnologia para nos ajudar em atividades específicas. Então, vamos olhar quais atividades são essas. Ao fazer pagamentos, temos diversas opções que tentam facilitar o processo do pagamento online, desde o conhecido PayPal até novas opções como o PicPay, que oferece cashback, isso é, nos devolve uma porcentagem do valor pago, como um bônus. Depois, quando queremos investir, podemos usar corretoras independentes que geralmente oferecem taxas melhores do que os bancos. Mas e aí? Faltou dinheiro? Podemos recorrer a plataformas que facilitam o empréstimo entre pessoas, como a Mutual. Geralmente, essas plataformas oferecem custos menores e menos burocracia e maior agilidade do que os bancos. E aí, quando chega o momento de avaliar o balanço das contas,
podemos usar o Guia Bolso e ele unifica contas e cartões num só lugar para nossa conveniência. Observem que, neste exemplo, para os bancos tradicionais sobrou a atividade mais regulamentada e custosa, que é quando deixo o meu dinheiro parado. Aliás, às vezes nem isso, porque muita gente está usando bancos virtuais como Nubank, Banco Inter e Banco Original. O que está por trás disso tudo? Bom, essas empresas conhecidas como fintechs roubam atividades que antes a gente fazia apenas com os grandes bancos, por exemplo. Ou seja, elas não roubam clientes, ao invés disso, elas dividem os clientes com os bancos. Vamos complicar um pouquinho mais tudo isso? O Mercado Livre também tem sua fintech, o Mercado Pago, oferecendo serviços financeiros para compradores e vendedores da sua plataforma. O aplicativo de entrega Rappi também lançou o sistema de pagamentos e cartões chamado RappiPay. O Magazine Luiza lançou o Magalu Pay. A B2W, dona das marcas Submarino e Americanas.com, tem um aplicativo AMI Digital para serviços financeiros e cashback. Para analisar o potencial das fintechs, muitos analistas de mercado negligenciam um fator: o roubo potencial de participação de mercado. Olha só um exemplo com a Cielo. Em 2016, a participação da Cielo era de 54,5%, mas com as entradas das fintechs, a participação caiu rapidamente, foi para 40%. E é essa rápida mudança de participação de mercado que indica estar havendo uma disrupção. E os analistas, o que dizem? Vou citar aqui uma análise de julho de 2020. Como o Cielo pode valer 14 bilhões com 40% de market share no setor, enquanto PagSeguro vale 67 bilhões de reais, Stone vale 62 bilhões de reais em valor de mercado, sendo que as duas têm 15% do setor. Esse é um questionamento muito recorrente. O segredo para entender melhor essas diferenças está no roubo potencial de participação de mercado das fintechs em relação às empresas tradicionais. A Stone, por exemplo, chegou até a fazer uma oferta de 6,4 bilhões de reais para comprar a Lynx. Coincidentemente, é a Lynx que emite os cupons fiscais de cerca de 100 mil varejistas. Imagine como isso poderia afetar ainda mais a participação de mercado da Cielo. Enquanto isso, a Cielo busca reagir e uma das iniciativas foi estabelecer parceria com o Facebook para pagamentos via WhatsApp. Mas é o que eu digo aos meus alunos de MBA no Brasil e fora do país. É como virar o rumo de um grande barco enquanto várias lanchas menores estão ao redor, indo mais rápido e ajustando o percurso facilmente. Será que as empresas tradicionais vão conseguir ajustar o barco? Tá aí, Leandro Guissoni, gostei dessa segunda análise, hein? Esse é fera, meu, brincadeira. Tudo bem, Doni. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui, mas antes, não se esqueça, Bom. deixa ao sambista mais novo o meu o quê? Destino final. Não deixa o samba morrer, então não deixa o programa morrer antes do Giro de Notícias. O governador de São Paulo, João Dória, disse que a vacina contra o coronavírus pode estar disponível no SUS em dezembro. A vacina, que tem parceria com o laboratório chinês, está na terceira e última fase de testes. Magazine Luiza lançou um novo programa de recompra de ações. Poderão ser adquiridas até 10 milhões de ações ordinárias. O objetivo do novo programa é adquirir ações de emissão da empresa pela própria companhia ou por sociedades controladas por ela. A ideia central é maximizar a geração de valor para os acionistas. A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2019, a queda chegou a quase 40%. No semestre, o lucro líquido somou 5,6 bilhões de reais, uma queda de 31% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A Argentina abriu formalmente negociações com o FMI. O anúncio acontece pouco depois do país chegar a um acordo com credores privados para reestruturar 65 bilhões de dólares de sua dívida externa. O novo programa substituirá um acordo de financiamento de 57 bilhões de dólares com o fundo criado em 2018. O dono da Amazon é a primeira pessoa a alcançar a fortuna de 200 bilhões de dólares, segundo dados da Forbes. A alta das ações da empresa nesta semana fizeram Jeff Bezos alcançar a marca. A fortuna equivale a mais de R$1 trilhão. Muito bem, notícia girada, Samidana, agora. Com a malemolência, né? Com uma certa malemolência, mas agora a malemolência mesmo vem no fechamento do mercado. Pode rodar. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 1,46%, com mais de 100 mil pontos. O destaque de alta com mais de 3% vai para as ações da Intermédica. As ações da Eletrobras tiveram queda de mais de 4%. Embraer e Semig também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com alta de 1,51%, com R$ 5,61. Teve quadro, teve fintech, teve piadas maravilhosas e teve o giro e o fechamento. Então, como diria um topodídio invertido, é hora de sair da caminha. Você lembra do topodídio? Não lembro. Eu lembro da imagem, mas não lembro dessa fala. Ele ficava, é pra caminha, hora da caminha. Tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau.